Gente querida, muito bom dia! Sejam bem-vindos a mais um Café com Terapia. Damos graças a Deus, bendizemos aos céus por mais um dia, mais uma oportunidade de viver, mais uma oportunidade de ser feliz. Bata no peito, ativa o teu chakra cardíaco, ativa na energia do amor, na energia da gratidão, ativa na energia da paz, da plenitude. Faça esse movimento, vai ativando assim, batendo no centro do teu cardíaco, levemente no centro do teu coração para ativar o amor. Ativa o timo, ativa a gratidão de uma forma plena diante da tua existência. Então faça esse movimento todas as manhãs, ao você levantar, ao você estar indo para o trabalho, faça esse movimento. Assim você vibra amor, vibra gratidão, vibra muitas coisas boas. Hoje é sexta-feira, sextou! Hoje é dia 11 de julho. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você faz parte desse grupo, dessa egrégora de pessoas que buscam, sim, se tornar a sua melhor versão. Olhando para frente, olhando com positividade, fazendo da sua história algo, sim, épico. Você pode viver uma vida épica, você pode ter uma vida sensacional. Basta você decidir que você vai viver essa vida e tenha certeza que o universo vai te trazer todas essas possibilidades. Quero dar bom dia para a Elisiane, que está aqui. Bom dia, seja muito bem-vinda. A Vivi também está aqui. Bom dia, seja muito bem-vinda. E quem estiver ao vivo, vai dando seu bom dia. Curta, compartilha, manda aviãozinhos para os teus amigos. E se você estiver assistindo na gravação, comente aqui, dê o seu bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que você estiver assistindo, coloca aqui nos comentários, porque assim a gente compartilha a luz, compartilha a positividade. Fazer da nossa vida um propósito divino, de fé, de esperança, de gratidão. Se você puder ser luz na vida das pessoas, seja. Não seja escuridão. Seja a luz que vem iluminar. Seja a luz que vem trazer alegria. Seja a luz que vai trazer amorosidade. Muitas vezes as pessoas estão nos seus piores momentos, mas ao encontrar você, ela pode sim se transformar em algo muito melhor, ela pode se melhorar, ela pode deixar essa tristeza de lado, porque a tua luz pode iluminar o coração dela. Então, quando você tem a oportunidade de dar um abraço em alguém, de falar algo positivo, faça. Porque você está ajudando não só a pessoa, mas todo o universo, porque essa energia vibra e começa a atrair para perto de você muito mais positividade. Cada pessoa é um universo, cada pessoa tem a sua história familiar, sistêmica, astrológica, kármica, e tudo isso envolve o quê? Muitas vezes um turbilhão de sentimentos interiores. E a pessoa pode estar muitas vezes ruim, pode estar mal, pode não estar legal, mas quando existem pessoas boas ao redor dela, ela se motiva diante da sua própria caminhada a transformar a sua versão numa versão sensacional. Viver o sensacional, vida sensacional. É isso que você precisa e merece viver todos os dias da tua existência. Hoje nós vamos conversar aqui no café sobre a relação com o pai e relação com mãe. Nós vamos fazer um olhar diante das constelações familiares, do sistema paterno e do sistema materno, onde esse olhar vai trazer muitas percepções diante de nós, muitas percepções da verdade, muitas percepções daquilo que você realmente pode construir diante da tua essência. Então, olha para a tua família hoje. Primeira pergunta que eu faço para você. Você conhece a história da tua família? Você conhece as origens familiares, da onde você veio? Quais são os teus ancestrais? Qual foi o país? Qual foi a origem familiar que você tem? É muito importante nós conhecermos a nossa origem familiar, porque a partir disso nós conseguimos observar comportamentos, padrões, situações que aconteceram lá no passado que podem estar sim se repetindo no presente, ou nós estamos honrando o passado, honrando os ancestrais de forma a bloquear a nossa própria existência.
Quando a gente olha para os nossos ancestrais, todos eles pertencem, todos eles fazem parte, todos eles são bem-vindos porque são do sistema familiar. Então nós temos que olhar para cada um deles, independente daquilo que eles foram, daquilo que eles fizeram, com muita amorosidade, com muito carinho, com muita gratidão. Porque se não fossem eles, nós não estaríamos aqui. Eles vieram antes. Então imagine o quanto que eles passaram, quantas situações eles vivenciaram de fome, miséria, tristeza, dificuldades, doenças. E hoje nós estamos aqui. Nós somos o resultado dessa geração que muitas vezes saiu do seu país, foi em busca de uma nova qualidade de vida em um país totalmente diferente. Pessoas que venderam tudo, que deixaram seus pais, deixaram suas famílias e foram para o mundo na busca de um sonho, na busca de um desejo, na busca da concretização de algo maior. Então nós precisamos, em primeiro ponto, olhar com gratidão para a nossa ancestralidade. E isso é conhecer a história da nossa família. Quando nós conhecemos a história da nossa família, aí você vai, primeiro ponto, olhar o que aconteceu lá atrás. O que de bom aconteceu, o que de ruim aconteceu. Houveram perdas, houveram exclusões, houveram aborrecimentos, doenças diante do teu sistema. Isso pode acontecer novamente no sistema atual das pessoas que estão encarnadas. Mas para que isso não aconteça, é necessário ressignificar. Fazer o movimento do soltar, de liberar, de entender o porquê aquilo aconteceu lá atrás e trabalhar em algo novo diante do presente, vivendo a sua realidade. E não a realidade de algo que acaba pesando para todos do sistema. 7, abençoado seja o nosso dia. Abençoado seja a gratidão, a fé, a esperança, o nosso final de semana. Abençoado seja. Então, olhe para dentro do teu sistema familiar e observe isso. Observe as doenças que aconteceram lá atrás. Muitas vezes foram doenças muito rápidas e que levaram à passagem das pessoas rapidamente. Outros pontos foram acidentes que aconteceram. E hoje olha para a tua vida. E o que isso tem realmente a ver com aquilo que você vive hoje, diante do presente, diante da tua realidade. Quero dar bom dia para a Ellen, que está aqui. Bom dia, seja muito bem-vinda. Isso envolve que aquilo que aconteceu diante do teu passado vai reverberar diante do teu presente, na tua vida e da tua descendência. Se caso você não olhar para isso com olhos de amor, com olhos de entendimento, com olhos de ressignificar qualquer sentimento negativo que esteja sobre você. Então, quando nós vamos falar de doenças sérias, doenças graves, diante do presente, foram tristezas enormes que aconteceram lá atrás. Mães que foram retiradas, filhos que foram retirados dos seus pais, da sua mãe, aonde aconteceram muitas coisas. Pessoas que foram excluídas, afastadas, deserdadas, por questões religiosas, por questões de gostos, por questões de crenças. E tudo isso gera o quê? Conflitos na atualidade. E para olhar para frente com a vida e poder fazer diferente, nós precisamos conhecer a história da nossa família. Ressignificar essas questões. Senão você vai continuar, sim, repetindo padrões negativos. Ah, mas eu não conheço a história da minha família. Tá tudo bem, se você não consegue, muitas vezes tu é filho único, os pais já desencarnaram, ou os pais também não têm muita informação, lembrança, daquilo que aconteceu, tios, primos. Busque conversar, busque avós, se vocês ainda têm os avós presentes, conhecer a história dos teus avós, paterno e materno, bisavós, trisavós, tataravós, pentavós, a origem, o trabalho. Daqui a pouco você está trabalhando em algo
e você está repetindo um padrão de um teu ancestral, ou honrando algo que o ancestral não conseguiu. Quando nós vamos olhar muitas vezes uma constelação profissional, nós precisamos observar essa questão do campo da relação do trabalho com a família. Algumas situações, um ancestral desejava, por exemplo, ser advogado e não conseguiu por questões financeiras, ou foi proibido de ser, e aí vem um descendente, gerações após, e se torna advogado. E começa muitas vezes a ter dificuldade diante do trabalho, ou ele começa a ter sim um desejo só pelo trabalho, foca diretamente ao trabalho, esquece de tudo o restante. E aí a gente percebe por que ele foi se tornar advogado, para honrar o ancestral que não pôde. E aí muitas vezes ele se dedica de corpo, alma, espírito totalmente e deixa de lado a família, deixa de lado outras prioridades e mergulha de cabeça. Então são questões que a gente precisa observar diariamente. E nós só vamos realmente fazer o movimento positivo quando nós damos o passo de conhecer a história da nossa família. Se você não conhece, se você passou por uma adoção também, né, a gente talvez não conheça, só conheça a história da tua família adotiva, ou nem isso, é possível, através da constelação familiar, trazer entendimento. Mesmo que você não saiba nada da tua família e do teu sistema familiar, o campo sistêmico, o campo diante da constelação, vai trazer as informações corretas daquilo que precisa ser olhado, ressignificado e liberado. Eu brinco que o campo ele é fofoqueiro, o campo ele vai mostrar aquilo que é necessário ver. Em muitos casos, a pessoa chega para fazer uma constelação e ela diz, não, minha relação com meu pai é maravilhosa, meu conflito é com a minha mãe. E quando nós olhamos diante do campo, o campo se mostra que o conflito não tem nada a ver com a mãe. Se refere totalmente ao pai. Então são muitas questões que o campo vai mostrar aquilo que está no inconsciente diante do sistema. Aquilo que precisa ser observado, curado e ressignificado. Então olha para isso. Procure identificar diante do teu sistema familiar fatos, situações que precisam ser mudados. Aquilo que você não deseja mais. Olha para tua mãe. Como é que foi a vida financeira dela? Ela teve uma vida financeira feliz, estável? Conseguiu adquirir patrimônio? Ou foi uma vida sofrida, com dívidas, com dificuldades, sobrevivendo e não vivendo? Será que ela teve uma vida assim? Se você teve uma mãe que teve problemas financeiros, uma avó, uma bisavó, quando a gente olha para o dinheiro, para a prosperidade, se você quer ter dinheiro, prosperidade, bens materiais, nós precisamos olhar para o campo de mãe, o sistema materno. A forma que você trata a sua mãe é a forma que o dinheiro te trata. A forma que você olha para o teu sistema materno, para a tua ancestralidade materna, é a forma que o dinheiro olha para você. Então, situações de miséria, de perdas, de dívidas, de falências que ocorreram diante do sistema materno pode estar dificultando, sim, que você alcance a prosperidade hoje na tua vida, naquilo que você deseja construir. Então, é preciso a gente observar essas questões. Olhar para o sistema de pai, para o sistema paterno, avós, bisavós, é olhar para a coragem. É a coragem do agir, de dar o passo, de não desistir, de persistir diante da jornada. Se você está com medo de algo, o medo é natural, mas você tem medo de tudo. Se você desiste das coisas fácil, rapidamente, precisa ser observado o sistema paterno. A pessoa que ela inicia algo e em pouco tempo ela desiste, existe a falta da força do pai diante do sistema. Então é muito importante a gente observar.
o quantas pessoas, gente de atendimentos, pessoas que nós conhecemos, pessoas boas, batalhadoras, só que não conseguem parar em emprego nenhum. Não conseguem parar em trabalho nenhum. Por quê? Não é porque a pessoa é ruim. Não é porque a empresa contratou e depois descontratou. É por conta que está faltando essa força do pai, a força da paterna diante da vida. E o trabalho, simplesmente, ele não consegue ter uma estabilidade, uma manutenção. Acaba tendo conflitos e isso acaba fazendo a pessoa desistir. Ou simplesmente ela fica um período ali de experiência e a empresa acaba depois mandando embora. Por conta desses movimentos. Então olha para a vida. Teu pai foi um homem corajoso, foi um homem batalhador, foi um homem que só trabalhou diante da vida, foi um homem que vivenciou uma esperança de ter uma vida feliz, ou foi aquele homem que só fez trabalho, casa, trabalho, adquiriu patrimônios, viveu de uma forma leve? Ou você percebe que o teu pai viveu de uma forma, muitas vezes, com dificuldade? Isso acaba reverberando na nossa vida, na nossa existência. E se você é filho mais velho, presta muita atenção nisso. Diante do olhar sistêmico das constelações familiares, o filho mais velho é o que recebe a carga maior. É o filho que muitas vezes falta, sim, a força do pai e a força da mãe. Porque o filho mais velho, os pais aprenderam a ser pais, se tornaram pais com a chegada dele ou dela. E esse movimento, muitas vezes, acaba fazendo com que o filho mais velho não receba a força que ele merece, tanto de pai como de mãe. E aí ocorrem inversões de papéis, quando existe mais irmãos, onde o filho mais velho se torna, entre aspas, obrigado a cuidar dos mais novos. É muito importante nós observarmos isso, do filho estar no seu papel de filho, o pai e a mãe estar nos seus papéis de pais. Não passar a responsabilidade que é dos pais para os filhos. Onde antigamente existiam vários filhos, onde um ia cuidando do outro, uma escadinha. Mas até hoje a gente observa isso em algumas famílias. Onde o filho mais velho nasce, e aí depois vem mais um, vem o terceiro, muitas vezes, mas o filho mais velho é o que menos recebe. A carga mais pesada é dele. E ele muitas vezes não recebe essa força para ele poder ir para a vida. Então, através da constelação, esse movimento ele é ressignificado, acontece o equilíbrio, a amorosidade, para que sim, o sistema possa ter paz, amor e tudo vir a fluir. Quero dar bom dia para a Nair, que está aqui. Bom dia, seja muito bem-vinda. Então, olhe para a tua família. Olhe para frente. Observe diante do teu sistema familiar o que precisa de análise, o que precisa de equilíbrio, o que realmente está se repetindo e que você deseja, não quero mais que isso aconteça. E não adianta você, muitas vezes, observar que contigo está tudo bem, mas os teus filhos, teus netos, tua descendência, o movimento sistêmico que você faz de constelação não ajuda apenas a você. Libera a tua ancestralidade e também a tua descendência. E quando nós vamos falar de vidas passadas, de reencarnação, uma vida passada, talvez você tenha sido teu bisavô, teu avô, teu tataravô, avó, tio, tia, filho, neto. Você tenha sido lá atrás algo. E hoje você reencarnou. E lá na frente você vai reencarnar novamente, talvez sendo a tua própria descendência. Então você está curando a si mesmo lá no passado e você também está se curando, já se libertando lá no futuro. É um movimento muito lindo por conta da amorosidade. Amor. A constelação é amor. E as 3 leis do amor que Bert Hellinger traz
ele não fala em 3 leis sistêmicas. Ele fala em 3 leis do amor. Porque é o amor que faz o movimento, que traz a cura, o equilíbrio e a ressignificação. Pertencimento, todos pertencem. Todos. Não importa aquilo que a pessoa foi ou aquilo que ela fez. Ela pertence diante do sistema familiar. Equilíbrio. Tudo tem que estar equilibrado entre dar e o tomar. Quando você dá demais algo para alguém, muitas vezes essa pessoa não tem reciprocidade, o que ela pega? Ela vai embora. Ou ela começa a te xingar, ela começa a te humilhar. Já tenha vivido talvez situações assim, onde você diz, nossa, eu fiz tudo por ele, eu fiz tudo por ela, eu fiz tudo pela pessoa, e de repente a pessoa me abandonou, de repente a pessoa virou as costas para mim, ou eu me esforço, faço as coisas para a pessoa me xinga, a pessoa me humilha. Por quê? Porque não está no equilíbrio. Quando existe a lei do equilíbrio harmonizada, vai existir o respeito e a reciprocidade. Então a segunda lei do equilíbrio precisa sim ser respeitada. E a terceira lei, a hierarquia, aonde cada um está no seu lugar e precisa estar no seu lugar de origem. O pai no lugar de pai, mãe no lugar de mãe, filho no lugar de filho, neto no lugar de neto, e não o conflito que acontece muitas vezes de um grande emaranhamento, onde o filho está no meio dos pais, os pais estão no lugar de filhos, dos próprios filhos, os avós lá atrás perdidos diante do sistema. Então são situações assim. O pertencimento, o equilíbrio e a hierarquia, as 3 leis do amor, diante da constelação, vai trazer sim um cuidado profundo e amoroso para a tua família. Então olhe para a vida a partir de hoje com um olhar de gratidão. Observe, conhecer a história da tua família. Nesse final de semana, pegue fotos antigas, lembre de pessoas que de repente ninguém mais fala. Por quê? Porque essa pessoa pode já estar sendo excluída ou foi excluída lá no passado. E agora simplesmente mais as pessoas esquecem. Um tio, uma tia, um primo, uma prima, pai, mãe, avós. Observa isso. A exclusão é muito forte. Quando alguém é excluído, fica um grande vazio e gerações futuras vêm e ocupam esse lugar honrando os padrões. E isso causa bloqueios na vida dessa pessoa. Então você pode estar vivendo, sim, honrando uma vida de um excluído diante da tua família. E como é que você faz para incluí-lo? Trazendo ele para o campo diante das constelações familiares. Trazendo paz, amor, gratidão e generosidade, para que tudo possa fluir de forma amorosa, de forma leve, e trazendo lindos frutos de amor diante do teu coração. Então faça a tua constelação familiar, agende a tua constelação familiar e se permita. A minha sugestão é que você faça 2 constelações, no mínimo, diante da vida. 2. Trabalha a pai e trabalha a mãe. Primeiro sempre se trabalha a mãe, depois se trabalha o pai. Depois que você fizer essas 2 constelações, tenha certeza que a tua vida vai mudar muito. E você vai fazer outras constelações porque você vai ver os resultados. Mas no mínimo, toda pessoa deveria fazer 2 constelações. Uma para a mãe, para trabalhar a mãe, uma para trabalhar o pai. Porque fazendo esse movimento a tua vida vai mudar. Tudo que estiver ao teu redor vai mudar. E você vai perceber tamanhas mudanças que você vai fazer outras constelações. Porque a gente sempre está constelando. A vida toda. Bert Hellinger começou aos 45 anos a fazer movimentos de constelação. E foi até os 92. Ainda constelando pai e mãe, família. Então a gente tem muita coisa assim para ser curada, para ser ressignificada diante da nossa ancestralidade, diante de nós. Mas inicie fazendo um movimento com mãe e com pai. E aí você vai perceber muitas curas, muitas positividades.
Faça esse movimento por você. Dá esse passo por você. Nesse final de semana, pegue fotos, vai olhar as fotos da tua família, da tua ancestralidade. Busca conhecer um pouquinho mais da história. Converse com teus avós, com teus pais, com os teus tios. Busque informação. E se você não conseguir, está tudo bem, está tudo certo. Através dos movimentos de campo, vai haver o equilíbrio. E as situações vão ser mostradas como elas foram, como elas são diante da tua realidade. E se você quer saber um pouquinho mais sobre constelação familiar, assim a nível de assistir, de se motivar a constelar, assista a série Uma Nova Mulher, na Netflix. Assista, são 8 episódios cada temporada e você pode maratonar esse final de semana. Você vai gostar muito. Assista Uma Nova Mulher na Netflix. Você vai perceber movimentos de constelação em grupo, constelação individual e questões do teu passado que se refletem no teu presente e que trazem muitas vezes dúvidas, barreiras e obstáculos que, quando constelados, são equilibrados e ressignificados da tua vida. Faça esse movimento por você. Se permita olhar para as constelações familiares com muita amorosidade, com muita paz, com muita luz e com muito amor. E assim a tua vida vai mudar e você vai se tornar imparável diante de tudo da tua vida e da tua existência. Quero dar bom dia para a Cris, que está aqui. Bom dia, seja muito bem-vinda. E nesse momento eu te convido a você fechar os teus olhos, curvar a sua frente e que a gente possa juntos fazer uma oração. Senhor Deus, nosso Pai, por Jesus, por todos os seres de luz, nós entramos em tua presença. Te agradecemos, Senhor Deus, por mais um dia em nossa vida. Que possamos ser abençoados com as tuas bênçãos. Que possa ser um dia repleto de proteção, de gratidão, de amor, prosperidade, felicidade e esperança. Que tenhamos um final de semana repleto de amor, de luz, de paz e de harmonia. Que possamos buscar conhecer a história da nossa família e trazer equilíbrio diante de tudo aquilo que a gente vive. Diante disso, Senhor Deus, eu te peço que abençoe a todos que estão me assistindo ao vivo e a todos que vão assistir na gravação. Que todos possam ser abençoados, felizes, prósperos, em nome de Jesus. Amém e amém. Brilha a prosperidade, brilha a alegria, brilha coisas boas, brilha o melhor na tua existência. Que você possa ter um dia sensacional, repleto de paz, de amor, de gratidão, de alegria, de felicidade. E fazendo isso, teu final de semana vai ser leve. Teu final de semana vai ser positivo. Teu final de semana, assim, vai ser espetacular. Então, faça esse movimento de olhar para você. Assista a série Uma Nova Mulher. Se você já assistiu, assista de novo, porque quando você assiste de novo, você percebe muitas coisas que talvez na primeira vez que você assistiu, passou batido. Então, assista com calma, com análise, observando cada movimento, cada fala. Esse movimento vai trazer transformações diante da tua vida. Domingo inicia o curso avançado aqui em Nova Petrópolis, aqui no Espaço Chantal, onde eu vou ministrar o avançado de constelação familiar. Começa domingo. E esses primeiros 4 módulos, os primeiros 4 meses, é sobre saúde sistêmica. Então, a origem das doenças perante a constelação familiar, as doenças a nível do sistema, o corpo, o campo, diante da saúde sistêmica, para trazer harmonia, paz para o físico e para tudo aquilo que a gente vive. Então, iniciando domingo, o avançado em saúde sistêmica. Serão 4 módulos. Depois, os próximos 4 módulos é sobre criança interior, trabalhando a nossa criança perante as constelações. Depois, os próximos 4, constelação organizacional, empresas, negócios, empreendimentos. E depois, os últimos 4 meses, será direito sistêmico, processos, inventários, toda essa parte, porque a constelação também já está no judiciário. Então, é um ano de avançado, onde você pode fazer separado, quer fazer por módulos. Então, começando pela saúde, depois criança interior, constelação organizacional e direito sistêmico.
E no dia 17 de agosto começa a nova turma, a turma 4 de formação em constelação familiar. Então, o avançado é para você que já é constelador, já é consteladora, para você que já trabalha com a parte das constelações e deseja se aprimorar, avançar cada vez mais os teus estudos e o teu profissionalismo. O curso de constelação que começa em agosto é para você que deseja se tornar um constelador, uma consteladora, viver essa reforma íntima diante da tua existência. O curso de constelação também tem a duração de 1 ano e ambos são presenciais aqui em Nova Petrópolis. Dá o passo, busca conhecer a história da tua família, porque a partir disso muitas transformações vão acontecer. Um lindo dia para você, repleto de muita luz, de muito amor, um excelente final de semana. Segunda, eu estou de volta às 7 horas da manhã em mais um Café com Terapia. Muita luz, muito amor, brilha a prosperidade e até segunda e um excelente final de semana a todos.